Quantos são os anagramas da palavra sublime em que as vogais aparecem em ordem alfabética? Bem, sublime é uma palavra de 7 letras. Então, vamos colocar aqui. O que nos mostra, evidentemente, um total de 7 fatorial, ou, fazendo a conta, 5.040 possibilidades de permutações entre as suas letras, ou seja, há 5.040 anagramas distintos com as letras da palavra sublime. Mas o enunciado nos questiona a respeito dos anagramas, da quantidade de anagramas em que as vogais aparecem em ordem alfabética. As vogais da palavra sublime são, evidentemente, a letra U, a letra I e a letra E. Na própria palavra sublime, essas 3 vogais aparecem nessa ordem. Primeiro a letra U, depois a letra I e por último a letra E, o que evidentemente não se trata da ordem alfabética. Então, quantos são os anagramas em que essas vogais aparecem em ordem alfabética? Bom, além da ordem em que elas foram colocadas no exemplo da palavra sublime, U, depois I, depois E, essas 3 vogais poderiam aparecer de quantas ordens entre elas? Nós poderíamos colocar U e E, ou U, E e ainda I no final. Observe que, ao estabelecer a ordem entre as vogais, não se está dizendo se essas vogais aparecem juntas ou separadas. Isso é uma condição de maneira absolutamente independente do que foi questionado. Aparecerem em ordem alfabética significa dizer que elas tanto podem estar juntas quanto estarem separadas. Isso é indiferente. Estar em ordem alfabética significa que a letra E aparece em alguma posição anterior à letra I, juntas ou separadas, e a letra I, por sua vez, em alguma posição anterior à letra U. Então, se nós pensarmos U, I e E, que é uma ordem possível entre elas, U, I e E, U, E e I, além disso, ainda temos E, I e U, ou E, U e I. Como ainda é possível colocar o I a primeira à frente, I, E e U, ou I, U e E, eu enumerei cada uma dessas situações possíveis, porque a quantidade é pequena, mas é claro que nós poderíamos ter calculado esse número de ordens entre essas 3 vogais, simplesmente denotando o número de permutações de 3 objetos, de uma maneira geral, que é dado por 3 fatorial, ou seja, 6 possibilidades. Então, entre as vogais, existem 6 possibilidades de ordem entre elas. Cada uma dessas possibilidades representa um conjunto de anagramas da palavra sublime em que essas letras aparecem nessa ordem. Então, por exemplo, a própria palavra sublime, ela representa um exemplo do caso onde eu tenho o que eu estou circulando, depois I, depois E. Então, só que além desse exemplo da própria palavra sublime, existem muitos outros anagramas em que as letras I, as vogais de uma maneira geral, I, E e U, aparecem nessa ordem. Primeiro U, depois I, depois E. Como existem tantas outras em que a letra E aparece antes da letra U, que por sua vez aparece em alguma posição anterior da letra I. Existem vários anagramas com essa ordem que eu circulei. Mas a questão crucial para nós entendermos completamente esse exercício é: há mais anagramas desse caso nas ordens U e E, ou E, U e I, ou I, E e U? Ou seja, qual dos casos apresenta o maior número de anagramas? Não há qualquer razão para que nós imaginemos que um dos casos tenha mais anagramas ou menos do que os outros. Cada um dos casos apresenta a mesma quantidade de anagramas que os outros. Então, se nós analisarmos de todos os casos, o único em que as letras aparecem em ordem alfabética, ou seja, primeiro E, depois I e depois U, ele é um dos 6 casos.
Ou seja, e como esse caso representa um conjunto de anagramas que tem a mesma quantidade que o conjunto de anagramas de cada um dos outros 6 casos, então esse conjunto nós vamos dizer que representa um sexto, já que são 6 casos, um sexto do total de anagramas. Então a quantidade de anagramas que satisfaz a condição imposta é, na verdade, um sexto dos 5.040 anagramas que representam a totalidade. O que nós poderíamos ter escrito também como 7 fatorial, que é o que representa esses 5.040, dividido por 3 fatorial, que é o número de ordens entre esses 3 e que foi estabelecida a ordem alfabética. Então eu poderia ter calculado isso aqui fazendo 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, e aí ao dividir por 3 fatorial, cancelamos esse fator, 3 fatorial com 3 fatorial, e aí o resultado final, então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, nós vamos ter 20 vezes 6, 120, 120 vezes 7, são 840 anagramas em que as vogais aparecem em ordem alfabética.